o Texto Inspira com, né, Alex, o objetivo de a gente poder trocar informações, construir histórias, entender histórias, né, ter insights, né, que possam estar contribuindo entre nós, com quem está ouvindo, com quem está assistindo, né? E o episódio de hoje será com esse meu grande parceiro, sócio no projeto, alguém que provocou nós estarmos aqui juntos, né? Meu amigo Alex, né? Ô, Gerson, realmente a gente veio para essa jornada com o objetivo simples de contribuir com a nossa experiência e, quem sabe, inspirar alguém através ou do que a gente passou ou do que as pessoas que a gente vier a convidar. Já tivemos algumas gravações com pessoas maravilhosas, mas a ideia é que talvez você, que está aí do outro lado nos assistindo, possa escutar o que nós estamos aqui dizendo e falar, pô, eu me identifico com isso, que legal, eu sei que eu posso também. Insights sempre são muito bons para cada um de nós aí estar aprendendo, né? E juntos a gente sempre aprende mais, né? Com certeza. E acho que no ramo têxtil, a gente até conversou já sobre isso bastante. Talvez as pessoas não vejam o encantamento que é o setor e talvez as pessoas não entrem nele por boa vontade. Como a nossa região aqui é muito forte no aspecto têxtil, as pessoas acabam entrando porque é o que tem mais oportunidade. E aí, quando elas veem uma oportunidade, elas pulam fora do têxtil. Eu não acredito que a gente precise fazer isso. Eu acredito que a gente precise entender que tem oportunidade sim, que virão momentos onde as empresas vão crescer, vão existir oportunidades de sucessão, ou existem sempre pessoas sendo alçadas para cargos maiores, elas precisam ter pessoas que as substituam. Então, existe também a possibilidade de fazer uma carreira, de poder crescer dentro das empresas, e é isso que eu acho que as pessoas têm que conseguir perceber no têxtil, para que elas possam ter a vontade de, eu quero pertencer a esse mundo, eu quero fazer parte, porque ali eu posso crescer, posso realizar meus sonhos. Acho que, da mesma forma, empreender nesse setor é extremamente fácil, por assim dizer. Por quê? Porque a gente tem até mesmo aquela pessoa que às vezes era uma costureira antes. Ela já aprendeu a costurar, depois a modelar, daqui a pouco ela resolve que ela vai comprar uns metros de tecido e fazer suas peças. Aí ela vai descobrir competências que ela não tem, mas ela vai adquirir, ou vai se juntar com outras. Mas é fácil. Então é maravilhoso poder estar no têxtil, né? Então é muito por isso que a gente pensou em fazer esse projeto do Têxtil Inspira, né? As mesmas águas, né, que de repente promovem enchentes, promovem também a moda, o têxtil, né? Aquilo que veste não somente agora o corpo e veste a alma, né? O Vale do Itajaí é um vale promissor. Sim. No setor têxtil, né? E realmente de grande inspiração para todos, né? Ou a gente acaba sendo empreendedor profissional, ou a gente acaba empreendendo, né? Montando a empresa, montando o nosso negócio, que o Vale do Itajaí tem inúmeros exemplos. Essa questão de intraempreendedorismo é muito a raiz da minha história. Quando eu comecei na vida profissional, a minha vida profissional começou aos 14 anos, dando aula de natação para crianças, por iniciativa própria. Eu era atleta do Clube Pinheiros, em São Paulo, fazia saltos ornamentais, então na época da Olimpíada agora, então é uma época que me lembra muito esse momento, e eu acabei indo dar aula de natação para crianças. Olha só. E era algo que eu fui fazer porque eu queria ter lá um pequeno recurso que fosse para poder ter minha grana, sabe? Aquela coisa de jovem que quer ter a sua capacidade. Mas conforme foram passando os anos, eu cheguei na idade de universidade, Você estudou em São Paulo? Eu estudei em São Paulo. Eu morei 29 anos em São Paulo.
quando chegou no momento de... Eu sempre tive um grande mentor, o meu avô. Claro, influências a gente tem várias na vida. Mas o meu avô me martelava com algumas coisas, então eu quis ser engenheiro civil até praticamente o dia do vestibular. Aí eu mudei para administração de empresa. Olha só. Nada a ver. Mas a minha mãe foi muito importante nesse momento. A minha mãe falou um dia para mim assim, Xande, você não é bom em matemática. Então, faz outra coisa, que engenharia não vai dar certo. E acho que ela acertou em cheio, entendeu? Mãe, ela conhece. Ela sabedoria dela. E daí, quando entrei na faculdade, eu falei, não, agora que eu estou estudando administração de empresas, preciso procurar emprego numa empresa. Não quero mais continuar dando aula de natação, porque não fazia sentido com o meu projeto. E é interessante porque, na verdade, naquela época, com 18 anos de idade, você não sabe que projeto. Você sabe que você quer fazer alguma coisa. Mas eu pensei, não faz sentido, eu preciso me engajar naquilo que eu estou estudando. E por que administração de empresas? O que verdadeiramente levou fora a mãe? O que me levou para a administração de empresas talvez seja aquele negócio, eu não sei bem o que eu vou fazer administração de empresa. Legal. Mas não foi isso, não. Porque, na verdade, eu acho que, no fundo, eu sabia que empresas eram o meu dom, talvez. Estar dentro das empresas e estar... assim, vou dizer uma coisa, eu ouso dizer... Sem saber, eu já tinha uma mentalidade de growth lá atrás, aquele negócio de crescimento, de buscar. E aí foi assim que eu fui desenvolvendo esse negócio. E eu lembro que em São Paulo é relativamente... E o primeiro emprego é uma coisa muito difícil. Então, assim, tudo bem, você pode conseguir o primeiro emprego de uma maneira menos audaciosa, mas eu queria que eu estivesse trabalhando numa empresa e que naquela empresa eu pudesse começar e crescer. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Agora, como é que você começou, Alex? Então, mais uma vez surgiu um mentor. Por contatos familiares, ou seja, ali foi a primeira vez que eu explorei o networking que a gente tinha, que é interessante porque eu vou trazendo esses conceitos, que hoje eu sei o nome para tudo, mas naquela época eu não sabia nada. E aí, assim, eu peguei o dentro do net, eu procurei bastante, tá? Por uns 7 meses eu estava procurando alguma oportunidade e eu me lembro de ter conversado com uma pessoa que me perguntado assim, você sabe aquela pessoa? Sei. Será que ele não me dava uma oportunidade? Aí ele falou, olha, eu já falei com ele, mas deixa eu ligar de novo. Aí ele ligou. E ele me chamou para uma conversa. O nome dele é Alberto, a empresa é Pelican Têxtil. Trabalhei lá há 13 anos. Mas naquele dia eu cheguei para ele e falei uma verdade e uma mentira. A verdade foi que, olha, eu sou extremamente esforçado. A mentira foi que eu era pontual. Puta que... Meu Deus, gente, não sou pontual. Na verdade, assim, eu até sou pontual, mas... eu acredito que eu vou conseguir fazer mais coisas do que eu dou conta. E isso eu trago desde aquela época. O Alberto deve, se ele está me assistindo, espero que esteja, tá? Ele vai lembrar desse dia. E então, eu conversei, tive uma conversa com ele e falei, olha, eu trabalho de graça. Eu só quero uma oportunidade. Ele falou, não, de graça você não vai trabalhar. Você vai ganhar meio salário mínimo. Na época eram R$90. Ele falou, só que você vai trabalhar aqui na nossa empresa como estagiário e você vai passar por todos os departamentos. O único que você não vai trabalhar é na área comercial. Você começou fazendo estágio na empresa, então? Eu era uma espécie de um folguista de luxo. O Gerson saiu de férias, vai o Alex para aquele lugar. E foi maravilhoso. Que oportunidade. Nossa. Porque eu andei por todas as áreas da empresa. Todas. Olha, realmente, eu tenho a gratidão imensa. É uma oportunidade única, a eles, porque assim, isso me deu uma visão sistêmica e uma visão geral dos setores e o que impacta no próximo e o que o próximo impacta no um. Isso, Gerson, para mim fez muita diferença. Eu tenho certeza que na formação da minha capacidade
produtiva, de trabalho, de buscar performance, buscar resultado, veio dessa ligação de entender o que um faz, o que o outro vai receber. E aquela história da venda interna. Porque esse cara é meu cliente e eu sou cliente desse outro cara. E aí a gente vai um alimentando o outro com a necessidade dele. Lá atrás já aparecia em mim de novo aquele traço de buscar dentro do outro a necessidade dele. E também, aí vem uma coisa que também foi uma grande oportunidade naquela época. Essa empresa, ela estava... A gente está falando do século passado, né, pessoal? Então, a gente estava no início Anteontem. Anteontem. Nos idos de 97. Mas a empresa estava em franco formato de automação, sistemas, né? Implantando o primeiro sistema. Tecnologia, começando a fazer parte. Exatamente, fazendo parte. E nessa história de brincar, de pular de um setor para outro, eu ganhei uma coisa interessante. O vice-presidente da empresa, que é outro santo, porque também é dono dessa empresa e também fez parte dessa oportunidade, o Michael. Michael chegou... Ele era o cara que programava esse sistema. Um gênio. Cara, um gênio. E eu chegava para ele e falava assim... Eu me lembro bem... eu cheguei para ele um dia e falei assim... Ô, Michael... Pô, cara... O fulano de tal, ele digita tal coisa. E aí a fulana de tal, ela repete as mesmas coisas na digitação. E a gente perde tempo. E eu não tinha... Estou falando de um cara de 19 anos, eu não tinha noção do que eu tenho hoje de conhecimento, mas ali a gente estava vendo o processo. E o pensamento crítico, né? Exatamente. E como ganhar performance. E dessa maneira, eu fui passando por diversos setores e aprendendo muito. Nossa. E fui evoluindo dentro da empresa, graças a Deus, eu fiquei por lá 13 anos, trabalhei muito, tive a oportunidade de chegar até a área comercial. Olha só. Onde eu me desenvolvi. Tive ajuda de muita gente, porque esse é um outro ponto. Lembra do networking que a gente falou lá atrás? As coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai dependendo das pessoas. As pessoas, elas são importantes. Não importa se você tem uma pessoa que... Se você pré-julgar ela, você não vai tirar o resultado e a oportunidade que aquilo te dá. Então, assim, eu procurei ouvir todo mundo, mesmo falando tanto, porque quem me conhece sabe que eu falo para burro, né? Mas, lógico, eu devia ser extremamente sedento, né? Por chegar, por lutar, as pessoas deviam se sentir talvez um pouco incomodadas pela minha vontade. E não era uma vontade falsa, eu realmente queria, eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu sabia o que eu queria. E eu sabia que só tinha um jeito de fazer dar certo, é se eu desse mais resultado. Uhum. Então, assim, esses 13 anos na Pelican foram moldados nisso. Até ter a oportunidade de entrar na área comercial. E quanto tempo levou para você chegar na área comercial? Eu acredito que eu levei bem uns 6 anos para começar os primeiros passos na área comercial. Ou seja, você dominava completamente a empresa em todos os processos e aspectos? Dominar era a pretensão do que eu achava que eu fazia, né? Uhum. Porque a humildade de um cara de 19, 20 anos de achar que sabe tudo, né? Eu sei mais do que o outro. Cara, é uma coisa para se pensar, cara, conter o ímpeto da juventude para você executar o seu trabalho e saber respeitar os outros, né? Então, assim, eu com certeza devo ter errado um monte. Mas uma coisa que eu sempre procurei fazer é melhorar, me aprimorar, buscar, me dedicar. Eu fui muito abençoado, eu vim com esse DNA, isso veio dentro de mim, né? E eu sempre olhei para aquele negócio, eu vou te dizer que eu ainda falo da Pelican como se ela fosse minha, porque é uma paixão. Eu desenvolvi pela empresa uma paixão por ela, pelo negócio.
Então eu vendi aquilo com toda a minha força. Eu era apaixonado pelo produto. E durante a minha trajetória, eu tive um período de... Como eu já te falei, eu tive grandes mentores nesse período. Eles devem ter sofrido um bocado comigo para conter meu ímpeto da juventude, porque eu devia ser uma mala. Pelo amor de Deus. Cara, você imagina, cara querendo, vontade, buscando, determinação. Cara, tinha que eu queria, eu ia fazer. Garra. Cara, e eu fazia, ia atrás, buscava, mas olhando o quê? Cara, eu vou tirar o melhor resultado para tentar colaborar com o crescimento de todo esse negócio. A gente, eu estava começando a falar, até acabei mudando aqui um pouco do que a gente estava dizendo, eu tive um período durante o tempo que eu estive na fábrica, que a fábrica ficava no interior de São Paulo e a gente tinha um escritório no Bom Retiro. Durante o tempo que eu fiquei na fábrica, eu tive o apoio de um cara chamado Brandi. Era um baita... Tinha uma experiência incrível, tinha anos e anos de ródia. E ele teve uma paciência comigo e ele me ensinou nos detalhes. Esse período que eu estive na fábrica, eu entendi o processo e era um processo muito interessante porque ele vai trazer a base para toda a minha carreira dali para frente. Porque era uma empresa que fazia peles sintéticas e pelúcias. Fazia não, faz. E ainda é a líder de mercado no Brasil. Ela tem dentro dela um processo de fiação, porque ela trabalha com fibras, ela transforma fibras em um produto que é colocado na malharia por um sopro de ar, vamos simplificar esse processo assim. Depois ele passa por um processo de acabamento com navalhadeiras e máquinas que produzem brilho para o tecido, politrizes, né? Depois vai para um processo de rama. Ou seja, eu estava lá dentro de uma fiação, de uma malharia e de uma a tecelagem, a malharia que eu coloquei, né? Uhum. E, no fim, o acabamento. Uhum. Então, assim, eu tive a visão de vários tipos de acabamento diferentes e vários tipos de misturas de fibras e efeitos. E era um produto 3D. Porque a pelúcia, a pele sintética, a imitação da pele... e durante muito tempo, toda a entrada no mercado de confecção foi baseada justamente na ideia da pele sintética ser algo que preserva o meio ambiente e o animal, né? Embora fosse derivado de petróleo, que isso não tinha outra forma na época. Mas isso tudo veio me trazendo uma experiência muito bacana que eu levei depois para todos os outros trabalhos onde eu estive. Depois, um outro trabalho que aconteceu naquela época, que eu acho que foi realmente muito relevante, era que a competição com a China estava acontecendo a passos largos e a gente era totalmente focado no mercado de brinquedo, de bicho de pelúcia. E hoje eu acho que deve existir muito poucas fábricas formais. Naquela época a Estrela era... existia a Lionella, uma fábrica que era marcas de bichinho de pelúcia. A produção nacional era muito forte para esse tipo de produto e depois a China... Existia uma demanda, boas fábricas, excelentes fábricas com licenciamento Disney, com vários aspectos. Depois a gente volta nessa história do licenciamento Disney, porque também quando eu chego na área comercial vim aprender um pouco mais disso. Mas a gente tinha o problema que o bichinho de pelúcia vinha da China. Então a gente começou a empreender em outros segmentos. E isso começou a me dar a noção de segmentação de mercado. Ou seja, então, lembra que aquele cara que entrou lá, passou por todas as áreas, ele viu diversos processos, formas de melhorar processos, e depois chega numa hora de você olhar para o mercado e buscar novos mercados. E isso era... Por quê? Se você permanecesse naquele mercado, você ia talvez morrer no caminho. E eu acho que nesse ponto eu consegui me adaptar muito bem também. E aí vem mais uma característica que é interessante e super moderna hoje
não estou sendo um pouco modesto, mas a adaptabilidade hoje é algo fundamental para a carreira, para a empresa. A gente vive o mundo da disrupção. Então, se você não tem capacidade de se adaptar, você não tem capacidade de buscar o novo. E você hoje tem todo o tempo que buscar o novo. Então, naquela época, veja que a gente, talvez se ficasse fixo no mercado de brinquedo, teria morrido. O ambiente de negócio, novamente, estava em constante transformação, né? Você que tinha toda a visão industrial, agora você podia fazer análises críticas, né, de pensamento crítico diferenciado, como você é um mestre nisso, né? De provocar inovação, provocar outros tipos de pensamento, né? Outros tipos de olhares, né? Já venho daquele momento. Lembra que eu falei aquela hora da cultura de growth, né? Uhum. Então, assim, eu já vinha com o pensamento de crescimento, de buscar novas oportunidades para o negócio, que é algo que a gente tem que fazer. Você vai pegar o teu negócio, ele não necessariamente aquilo que nasceu, ele vai morrer. Se ele fizer isso, ele vai morrer, mas vai morrer prematuramente. A gente, para o negócio existir, você vai talvez matá-lo todo dia e nascê-lo todo dia. Porque você vai ter que estar olhando para o futuro com um olhar, bom, eu estou fazendo isso daqui, esse aqui é a minha fera, é o meu core, é o que eu trabalho, é o que eu faço todos os dias, mas pelo menos 20% você vai ter que estar olhando para a disrupção, para a inovação, para buscar novas oportunidades, buscar oportunidades dentro do teu mercado exatamente, com o passar foco. do tempo, normalmente as empresas elas deixam de produzir muitas vezes aquele produto inicial, ou a concepção da empresa muda completamente com o passar do tempo, né? Eu vejo uma coisa que, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu depois vou voltar para continuar a história, mas existiam muitas empresas, grandes empresas, com produções gigantescas, mas que elas vendiam aquele produto e empurravam aquele produto no mercado. Hoje, essas empresas se reinventaram a não mais empurrar o que elas fazem. Elas olham o mercado, escutam o cliente e elas criam e começam a colocar na mão do cliente aquilo que inovação o tempo todo. O Têxtil tem uma grande vantagem nesse ponto. Como a gente trabalha por coleções, na grande maioria das empresas, você está o tempo todo olhando para aquilo que é tendência. Só que olhar só para aquilo que é tendência, você pode errar, você pode acertar. Você não pode esquecer que a sua marca tem um valor, que ela tem um público, que você tem um perfil de cliente. Você não pode esquecer os aspectos gerais de um negócio. Mas você tem que estar com uma visão sistêmica, com processo de como executar essa ação, mas estar o tempo todo buscando inovação. Então, voltando agora um pouquinho naquela história, assim a gente começou a trazer produtos importados também, revender, que já não era mais o core. Pô, então eu vou trazer um produto que vai matar o meu produto? Não. Ele vai puxar o meu produto. Mas eu vou estar ouvindo o meu cliente, eu não posso deixar de oferecer aquilo que ele precisa, eu não vou oferecer só o que eu quero. Ou só o que eu tenho. Eu vou ouvir, e ali está uma oportunidade. E às vezes você cresce aquele negócio. Assim como eles não fecharam os olhos para novos segmentos, eles seguiram expandindo depois da minha saída para novos segmentos. Eu, graças a Deus, fiquei lá por muito tempo. Alex, lá tu estavas inserido, tudo acontecia naquela época já em São Paulo, né? Hoje muitas coisas acontecem, né? Mas como é que foi esse sair da empresa Cara, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na vida. É que você está na Porque capital. a gratidão, não só por isso, a gratidão que eu tinha naquele momento para toda a minha história dentro daquela empresa era muito grande. Foi muito difícil chegar lá, só que foi percebendo que eu precisava de novos desafios ou que eu desejava, ansiava por novos desafios, que eu tive que me mover. E surgiu uma proposta para eu vir morar em Santa Catarina, trabalhar numa empresa têxtil aqui. E eu acabei comprando o projeto, porque o projeto tinha muitos pontos positivos e uma possibilidade imensa, porque a empresa estava num processo de transformação.
Mas acabou que esse processo, eu particularmente cometi um erro na época. E acho até bacana de dizer isso aqui abertamente. A empresa me abriu uma perspectiva muito grande, porque eu consigo, mesmo da diversidade, encontrar pontos positivos, porque é uma característica minha, lembra? Eu estou o tempo todo lá buscando a reinvenção. Buscando daquilo. E aí, inovação, o conhecimento atualização. que você adquire, Gerson, o conhecimento, quando você adquire, ele está lá. Você tem que usar. Você tem conhecimentos que... isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, eu vou deixar aqui, obrigado, mas esse aqui eu vou usar. E essa empresa me abriu para o mundo da malharia e da tinturaria. Então, de toda maneira, ficou aquela gratidão. E ela me trouxe a Santa Catarina. Quando eu chego aqui e vejo o polo catarinense de produção têxtil, eu falei, meu Deus, isso aqui é o futuro. E a tua conexão, ela se faz novamente pela área comercial? Não, eu vim para cá para ser gerente comercial de uma tecelagem, de uma malharia, de malha em rolo, que tinha e vendia serviço de tinturaria. Eram as duas coisas que eles faziam. E eles estavam no processo, justamente, eles eram monoproduto, eles queriam diversificar o portfólio de produtos e os mercados. Eles estavam muito focados no mercado de distribuição, e eles queriam abrir novos canais. Esse foi o trabalho que eu vim fazer. Mas era uma escalada difícil, porque tinha que manter um faturamento e era um mercado que já tinham bons players. Então, assim, introduzidos nisso. Então, o meu trabalho foi curto lá durante o período. Contudo, foi a oportunidade que eu te falo de ter tocado a malharia e tinturaria tradicional. Porque, então, na Pelican, eu tinha um tipo de produto têxtil. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu abri... É basicamente assim, quando você vende um mercado de nicho e você passa para o mercado têxtil, ou seja, eu vendi a gola do casaco de pele que a gente vê no mercado, né? Ou a pantufa de bichinho, ou alguma coisa. Mas, nesse momento, estava pegando... É que nem quando a gente olha no mercado de magazine... O volume que o casual feminino tem e o volume que o masculino tem. São coisas incompatíveis. Um é muito maior que o outro. Quando você olha a malharia, você abre o teu leque. Meu Deus, é um mundo. A malharia é um mundo. Você vai ter infinitos segmentos dentro dela. Você vai ter o mercado de acessórios, você vai ter o mercado de meias, você vai ter o mercado de cueca, vai ter o mercado de lingerie, daí você vai para o mercado de fitness, daqui a pouco o casual feminino, tem o jovem, tem o adulto, tem... Cara, muita opção. Isso para um cara que tem a mente o tempo todo irrequieta, cara... É uma oportunidade. Eu olhava aquilo e falava... E dali foi que eu tinha feito uma opção para alguma estratégia dentro daquele grupo que eu estava e eu decidi pegar essa estratégia e empreender pela primeira vez. Tive ajuda, mais uma vez, de um amigo que já é conhecido, o pessoal da Pelican, de novo, que acreditaram numa ideia que eu tive e a gente empreendeu fabricando alguns tecidos de malha para a linha esportiva e para a linha de lingerie e moda feminina. Que eram basicamente as malhas que a gente iria fazer para aquela empresa que eu tinha ido. Era basicamente aquilo. Mas naquela altura, a indústria aqui não estava desenvolvida para isso. A gente estava muito no empírico aqui. Na parte de tinturaria, a gente fazia 2, 3 bases, fora as bases de algodão, tá? Uhum. As bases de algodão já eram conhecidas, já funcionavam, já estavam consolidadas nas mãos de quem já as fazia. As tinturarias, as tecelagens, estava tudo preparado para isso. O que o sintético não estava preparado. Uhum. O sintético aqui era muito, muito fraco. E eu vim aqui fazer tecido de poliamida com elastano, poliéster com elastano, que já era feito. Poliéster com elastano já tinham boas bases, boas fábricas conhecidas, como Matexnel, estava já
a Passos Largos, uma OTL já fazia algumas dessas bases também. A Becauser estava começando a fazer, são todos parceiros e amigos, então merecem ter seus nomes mencionados aqui. Lembrados, né? Uma Latina fazia, por exemplo, dominava o mercado de cotton. Então, assim, existiam grandes fábricas, com volumes, assim, muito grandes. E eu vim tentar fazer viscolycra, que ainda ninguém fazia, poliamida com elastano, que ninguém fazia aqui, esses tecidos eram basicamente dominados pelas malharias de um determinado grupo de São Paulo. E aí a gente começou a batalhar, a tentar entrar nas tinturarias, as tinturarias não tinham equipamento para aquilo, e muitas tinturarias apostaram. A gente foi encontrando, existia uma tinturaria que é referência aqui no estado até hoje, que fazia. E aí a gente buscou alternativas, porque essa era tão cheia de serviço que ela tinha, que ela não podia me aceitar. E a gente começou a fazer, infelizmente, a gente criou os produtos, fez super bem, começou a se desenvolver, começou a vender, e aí a gente começou a enfrentar algumas dificuldades. E aí eu fui conhecer a minha segunda faculdade, que é a Faculdade da Dificuldade Financeira. A nossa empresa acabou tendo algumas inadimplências, ou seja, talvez no meu ímpeto, aquele negócio de eu sei que eu consigo, eu sei que eu faço, eu cometi um erro por não buscar conhecimento daquilo que eu desconhecia. Gerir uma empresa, o todo de uma empresa, requer muitas competências diferentes. Você não vai gerir uma empresa só com aquilo que você sabe. Você não vai crescer essa empresa de uma maneira saudável se você também não souber que você tem limites. Para o cara de growth, falar em limite, meu Deus, era muito complicado. E assim eu busquei, lutei empreendendo e acabei sucumbindo no processo. E aprendi muito com isso. Por exemplo, aprendi até gestão financeira, talvez entendi mais a fundo planejamento. Você teve a oportunidade de poder se aprofundar em aspectos que até então não tinha passado por essa experiência, né? E que agora, de repente, te dão a oportunidade de ter um olhar maior ainda, né? Não, é que assim... Aí eu vou fazer a minha culpa de um jeito muito, muito bom. E acho que isso vale para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está nos escutando. Gente, se você errou, assuma o teu erro. Procure melhorar. Procure se reparar em relação às coisas. É muito profundo isso. Naquela época, eu tive que recomeçar, mas eu errei. Eu errei porque eu fiz escolhas erradas, porque eu não me preparei suficientemente para poder estar naquele lugar. E talvez o que faltou foi só o planejamento do começo, porque eu tive uma ideia, levei daquela maneira no peito, como sempre fiz. No peito e no braço. E como muito empreendedor faz. Uhum. Só que eu deveria ter parado e analisado os aspectos antes. E se ia acontecer isso? E se ia acontecer aquilo? Foi ali que eu me deparei pela primeira vez com realmente planejar para poder executar. Executar sem planejar, meu amigo, você vai se estrumbicar. Tentar identificar os riscos, né? Claro. Então, ali foi que eu comecei a enfrentar, enfrentei essas dificuldades, mas, mais uma vez, graças a Deus, eu era naquela época, isso era em 2006, faltava um produto no mercado, chamado elastano. E eu tinha um volume de cota com uma fábrica de elastano, que não existia ainda aqui no Brasil, porque eu comecei com um fornecedor. O fornecedor, com o tempo, disse, não tenho para te atender, vou atender aos caras que já existem. Ou seja, esse foi um dos erros, uma escolha mal feita. E eu não vou investir num pequenininho se eu tenho caras
que estão... Lembra, estava demandado, não tinha produto no mercado. Naquela época eu peguei e falei, não, eu vou mudar de marca. Eu tinha um grande amigo que eu tinha conhecido na época da Pelican, que na época da Pelican eu também trabalhei no mercado internacional, fui buscar abrir mercado nos países da América Latina, depois cheguei até aí nos Estados Unidos, cheguei a ir a Moscou para exportar, porque pele sintética, pô, aquele frio, né? Vai vender, né? Paris, meu Deus, Paris. Fizemos feiras internacionais. Eu tive muita oportunidade lá naquele negócio, cara. Pelican foi uma escola fantástica. E eu conheci novamente o networking funcionando. Eu conheci uma pessoa chamada Fernando Holland, que estava começando o projeto da Creora no Brasil. E ele acreditou no meu projeto, me deu crédito para comprar a Elastano. E eu tinha uma cota lá de consumo. E no auge desse problema todo que eu tive com a minha empresa, eu comecei a comprar o Elastano e vender. Vendi o Elastano. Olha lá, de novo, o limão virando a limonada, né? A oportunidade surgiu. A oportunidade surgiu, vamos lá. Até que o Fernando descobriu. Ele falou, cara, não posso deixar você fazer isso. Eu não posso vender para você revender para o mercado. Eu tenho um distribuidor oficial aqui no país. Eu falei, cara, me dá uma chance, eu vou ser teu representante. Ele falou para mim, cara, como é que eu vou te dar a representação? Não tem nem produto para vender? Aí eu falei para ele, cara, você não vai trazer uma fábrica para o Brasil? Você vai precisar de um cara para vender em Santa Catarina. Lógico. Aí ele falou, eu vou pensar. Aí passou isso era próximo ao Natal. Olha a pindaíba que estava a situação naquela época. E aí ele veio aqui, eu me lembro, era dia 6 de janeiro. Ele falou para mim assim, ó, você vai fazer mais uma compra e depois você, a partir de fevereiro, é o nosso representante. Cara, felicidade, né? Conquista. Cara, ali era o começo de uma outra jornada dura pra caramba. Eu não tinha produto para vender. Era uma marca desconhecida. Num mercado dominado por uma marca boa. Com gente que não me conhecia, porque eu também tinha acabado de chegar aqui, estava aqui há 2 anos, basicamente. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que bater, vou ter que correr. Bater porta a porta. E vou ter que ir atrás. Aí vem aquela garra novamente. Daquele cara de 19 anos, a mesma garra eu ainda mantenho. Até hoje, com 50 para 51, faço daqui a uns dias aí. E eu quero, vamos lá, vamos atrás. Vamos buscar que isso aqui vai dar certo. E eu também, mais uma vez, contei com algumas pessoas que o networking foi me trazendo durante o período da DK2, da empresa, das empresas que eu tinha trabalhado. Aí vai, fala com um, fala com outro. Até que eu comecei a trabalhar no dia 1º de fevereiro. No dia 9 de fevereiro eu já tinha vendido 89 toneladas de elastano. Poxa. E aí, como eu te falei, eu tinha feito uma escola muito grande, né, de finanças, na época que eu quebrei. E essa escola de finanças, ela me trouxe novamente um desafio. Porque dali para frente, o ciclo de você... Eu fui entender de fluxo de caixa, né? Você vende, aí você vai esperar o cliente pagar, para depois ele te pagar a comissão. Só que quando você faz isso no mercado internacional, pode estar 1 ano e meio aí na jogada, que é o que acontece para você começar. E aí... A ter o retorno, né? Taca o cara se virar na rua e vender, e correr, e aumentar. E assim foi o meu período inicial na Creora. Olha só. Para quem não conhece, a Creora é a maior fabricante e maior vendedor em termos de volume de elastano do mundo. É uma empresa sul-coreana. Ela está no Brasil, hoje tem uma fábrica em Araquari, aqui em Santa Catarina.
Quando a gente passa ali na 101, né? Isso, exatamente. Indo em direção a Joinville à direita, né? É uma fábrica catarinense. A gente, com muito orgulho. E, aliás, mesmo contra a minha naturalidade, na época eu fiz parte da briga entre o governo de São Paulo e o governo de Santa Catarina para trazer essa fábrica para cá. E o governo de Santa Catarina fazia muito sentido estar aqui, tá? Muito sentido. Mas existiam também vantagens em estar lá. Porque em São Paulo tem o Polo Petroquímico de Paulínia, onde já tinha um concorrente, e aqui estava o mercado consumidor. Aí vem uma coisa interessante. Lembra que eu falei para você que eu resolvi ficar aqui, em Santa Catarina. Escolhi Blumenau para morar. Por que eu escolhi Blumenau? Porque aí eu já tinha mais noção de planejamento, né? Porque eu vim morar em Tubarão. Depois de Tubarão, eu vim morar em Blumenau. Eu comecei a andar por todas as cidades. Aqui eu tinha uma identificação melhor. E Blumenau estava a 80 quilômetros de raio de todas as cidades importantes do têxtil, do mundo têxtil. Então fazia muito mais sentido estar aqui. E aí você vê que a Creora ela vem se estabelecer aqui pelo mesmo motivo, porque fazia sentido para o negócio dela. Estar próximo do mercado consumidor. Aí vem uma coisa que novamente me traz ao perfil do meu trabalho. Estar próximo ao cliente. Conhecer o cliente. Escutar o cliente. O coreano ele é obcecado pela parte técnica. Ele quer escutar do cara o que o produto pode ser melhor. E isso, para mim, juntou com aquela minha fome de estar próximo ao cliente, atendê-lo, que isso é uma obsessão minha, sabe? Eu procuro dar solução para o cliente. Quando nasceu a TR Têxtil, ela nasce com o slogan das soluções têxteis. Ela, que é a minha empresa, ela nasce com isso. E aos poucos eu fui me desenvolvendo naquele sentido. No começo era só a solução de fio, depois era a solução de fio mais a solução de tecidos, depois a solução de tecidos mais a solução de serviço de tinturaria. Para quê? Sabe para quê? Até que cheguei no PL, né? Eu comecei a trabalhar vendendo e auxiliando uma empresa aqui do Vale, que é a Rosa Maria, a vender os seus produtos de PL para marcas. O que eu fazia aqui que era bem interessante? Cara, eu tinha o projeto na ponta, eu olhava toda a cadeia e via como fazer e auxiliar a empresa a ter o produto por um preço mais competitivo, preservando a rentabilidade de todo o processo, para que todo mundo tenha de maneira justa o retorno para o seu negócio e para que isso tudo se torne um círculo virtuoso, onde todo mundo sai beneficiado. Esse talvez seja o meu mindset hoje. Crescer sustentavelmente, levando inovação o tempo todo, buscando oportunidades aonde quer que seja. Tanto que eu continuo brincando no mercado colombiano, continuo com negócio com o mercado argentino, atendo o Brasil inteiro, sempre com o mesmo mindset, pensando assim, cara, o que tu precisa para fazer o teu negócio mais rentável? Uau, que incrível, né? Se o teu negócio não é rentável, não é bom para mim. Quando eu olho um negócio e falo assim, isso aqui não vai dar dinheiro pro cara, me preocupa. Porque o negócio é feito para dar dinheiro. O capitalismo ele só funciona porque ele tira as pessoas da pobreza através do retorno financeiro que elas ganham. Para isso é bom o capitalismo. Eu sou adepto do capitalismo consciente. Qual a diferença do capitalismo tradicional para o capitalismo consciente? É uma relação de ganha-ganha. Você tem que ganhar, eu tenho que ganhar. Quando eu chego na empresa de alguém, eu chego com o objetivo de ver como eu posso ajudar essa empresa a ficar melhor. Mas ela é tua? Não, não é minha. Aliás, até a minha mulher às vezes pega no meu pé, meus amigos pegam no meu pé. Cara, esse negócio não é teu. Não, mas cara, eu tenho que fazer dar certo. É que você verdadeiramente traz a solução, né? Então, você acaba assumindo o projeto como seu, né? Verdadeiramente fazendo parte, né? Mas, de uma certa forma, ele não é meu. Lógico que é. Sabe por quê? Porque se aquele cara morre, eu tô perdido. Lógico, é. Mas olha só que história interessante, né? A história do Alex, né, Alex? Assim, começa num processo de estágio. Tem uma questão ainda que eu
porque eu queria perguntar e voltar nessa história, mas fazer um caminho aqui. Começa num processo de estágio, onde você dá uma aula para todos nós aqui que estamos assistindo, ouvindo, né? Da importância e do impacto de um profissional poder entender verdadeiramente a empresa em que trabalha, né? Conhecendo todos os setores da empresa, ou seja, ali provavelmente as hoje chamadas hard skills, né? São tão desenvolvidas, né? Na prática, entendendo o que acontece, né? Logo, no momento seguinte, assumindo uma transformação profissional que é sair da porta para dentro da empresa e começar a ter um novo olhar, porta para fora, não só no mercado agora nacional, mas já no mercado internacional, né? Indo além dos limites de barreira, né? De América, né? Passando pela Europa, indo para o continente asiático aí, né? Depois saindo do ambiente de São Paulo, vindo para um ambiente novo, né? Arriscando novamente, né? Olha que incrível, né? Passando por oportunidades, por dificuldades, né? Mas acima de tudo, passando por soluções. Eu queria que tu me comentasse um pouco, porque eu sei que você foi inclusive presidente da CIPA, né? Não foi algo assim? Essa é uma história engraçada daquele negócio do momento do cara querer crescer de todo jeito, né? Eu estava lá na função de estagiário, passando por todos os setores da empresa. Cara, a minha vontade de ter um cargo era tão grande, mas tão grande, que aí surgiu a oportunidade lá. Presidente da CIPA. Tá bom, sou candidato. Acho que eu fui candidato único, porque a galera queria fugir dessa responsabilidade. Lá fui eu, fiquei de presidente da CIPA por um tempo na Pelican, cuidando da brigada, tinha essas coisas lá, mas foi interessante. São as coisas, são as histórias engraçadas. Cara, eu tive muita história boa. Como eu te falei, eu fui forjado pela oportunidade de muitos mentores bons. Só que eu também busquei aproveitar isso. Busquei pegar aquele conhecimento e explorar ele. Ir atrás, usar. Não usar para me valer, não, usar para melhorar. Para fazer, para você que está aí, talvez você queira saber mais sobre isso. Cara, assim, o que eu queria? Eu queria crescer. Ótimo. Como? Com conhecimento e entregando. Eu queria entregar. Não era só... Eu não queria estar lá sem fazer nada. Eu ia querer estar lá. Eu quero estar lá. Continuo querendo, continuo crescendo, continuo buscando oportunidade, continuo desenvolvendo pessoas. Hoje, eu te digo que é o seguinte, qual é um dos meus grandes desejos? Transmitir para quem está aí me ouvindo, para nós, para as empresas que estão ao nosso lado. Cara, eu tô aqui. Assim como eu recebi ajuda, eu tô aqui para te dar. Assim como eu busquei ajuda, busque ajuda, senão com quem quer que seja. Vá atrás, busca o teu sonho, mas se prepara para ele. Porque um sonho sem preparação, você vai ter uma desilusão. Até podemos marcar isso, né? Um sonho sem preparação vai acabar em desilusão. Se você se preparar, buscar as competências, como você falou, hard skills, soft skills hoje tão necessárias. As soft skills eu queria abordar esse tema porque realmente assim, uma característica que eu adoro em você é a sua capacidade de relacionamento, né? A sua capacidade de se relacionar em ambientes complexos, né? Negócios, amizades, SCMC, né? Qual seria, por exemplo, uma sugestão tua ou um caminho que tu poderias trazer para quem está ouvindo e assistindo, assim, de como criar essa rede de relacionamento? Esse é um ponto bem interessante. Eu tenho, inclusive, estudado um pouco sobre a questão de networking estruturado, né? Todo mundo acha que networking é fazer uma conversa. Não, a conversa tem que ter um objetivo. Lógico, uma das coisas que eu procuro não fazer, e não vou dizer que eu já não tenho feito, é você ter aquele networking que você faz,
que você vai buscar a pessoa porque você tem um objetivo com elas, que é usar dela. Isso não é legal. Mas vai acontecer. Não tem jeito. E eu procuro, lógico, eu não me relaciono só com as pessoas que eu preciso de alguma coisa ou as pessoas... Porque todo mundo tem a que aceitar. Então, com toda a humildade do mundo, eu te digo o seguinte, você vai falar com a pessoa que vai varrer o chão ou a pessoa que vai estar comandando uma mega empresa, eu vou tratá-la com o mesmo respeito. Então, esse é o primeiro passo. Então, quando eu procuro fazer o networking, eu procuro respeitar as pessoas. E respeitar as histórias delas. Porque a história dela vai me inspirar para a minha nova história, talvez. Essa é a mágica. Depois, eu acho que você tem, sim, que ter oportunidades. Vai ter que estar no lugar certo, escolher lugar para estar e escolher referências, né? Eu acho que você falou de SCMC. Quando eu estava no auge do fim da minha fábrica, aquela que deu errado, eu conhecia, por conta da minha época internacional na Pelican, o Rui Regis Souza. E ele, meu Deus do céu, era uma sumidade naquele momento, e eu era aquele nada lá, né? E eles estavam começando o SCMC. E quando ele me contou a ideia, cara, eu falei, meu Deus, Rui, eu preciso participar disso. Aí ele falou para mim assim, Alex, não dá, tu não tem empresa. Então, aí o Rui chegou, me contou a história do SCMC, eu fiquei encantado, eu falei, cara, eu tenho que participar desse negócio. Aí ele falou, mas Alex, como é que você vai trabalhar? Como é que ele fala? Imita ele aí para mim agora, como ele fala. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rui, eu vi todo o processo de início do SCMC, realmente é um projeto assim que é sensacional, né? Começou com um trabalho assim muito dedicado de algumas pessoas aí que se entregaram para o projeto, né? E hoje é referência nacional, né? E aí, você imagina que eu cheguei para ele lá, o cara tava quebrando, falei, eu quero participar desse troço. E ele falou para mim, Alex, não tem como. Você não tem uma empresa hoje que poderia contribuir nesse processo. E, lógico, eu fiquei triste de não poder participar. Então, quando você veja aquilo que você estava me perguntando sobre o networking, como fazer, vai ter horas que você não está preparado para uma determinada informação e nem para um determinado local. Então, cabe você se preparar. Passados 18 anos, estou aqui eu, dentro da SCMC, com a TR Têxtil. A segunda empresa, depois da Gerson Otto, de serviços que fez parte do grupo. E hoje a gente contribuindo com as empresas e tendo a oportunidade de participar e se relacionar com empresas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que você. A gente volta lá para o propósito, né, Alex? Exatamente. Ou seja, o que é... E assim, ó, o SCMC é bonito por quê? Porque o SCMC ele te faz desde a academia, a introdução dos primeiros passos no setor têxtil. A gente sempre ainda fala, porque a maioria das empresas são têxteis. E aí você tem todo o aculturamento sendo colocado, toda a trajetória comercial, de branding, de sucessão, vários temas ultra atuais sendo discutidos para vários pontos da empresa. Por isso que ele é bacana. Ele é plural. O SCMC é plural. Então, ele veio trazer para nós e agregar, tanto que nos apresentou, para que a gente chegasse aqui hoje. Ele vem trazer esse aculturamento do setor e o aprimoramento do setor. E eu acho que a gente vai evoluir para novas áreas dentro disso, agora com a presidência do Matheus. Cara, o Fernando fez um trabalho incrível que permitiu a gente estar. Então, assim, ó, cara, são pessoas visionárias. O Rui, visionário como foi no momento da criação, todos os outros presidentes que passaram, as outras diretorias, até chegar aqui. Mas o que eu vejo do networking, novamente, voltando a falar,
é que, assim, a gente tem que estar preparado e também conhecer o nosso projeto. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, o planejamento, ele é extremamente necessário, mas para todas as partes do negócio. Então, assim, ó, hoje, eu posso te dizer que a TR Têxtil, ela está passando por uma reestruturação que não é a primeira, não é a segunda, sei lá que número que ela é, onde eu organizei de uma forma individual esses negócios e cada um deles tem seu planejamento estratégico. Porque cada um está falando com um determinado público em um ponto da cadeia. E eu estou conseguindo me preparar para poder estar olhando qual o ponto ideal para cada cliente. E também criando uma cultura, porque assim, existe hoje uma corrente muito forte de que a representação comercial é a terceirização da área comercial e que distancia do mercado a fábrica. E eu venho com uma cultura justamente oposta a isso. Porque quem é o cliente da minha representação comercial? É a representada. Uhum. Lembra que a gente vai falar em outros assuntos mais adiante, a gente vai falar de branding, por exemplo. No branding, você tem que estar transmitindo através daquela cultura da empresa para que chegue no cliente. Quando você terceiriza isso nas vendas, pega o terceirizo, boto lá um representante que não tem nada a ver com a minha cultura. Um representante que não tem nada a ver e não tem a capacidade de levar adiante os valores da minha empresa. Como é que eu quero resultado nisso? Então, realmente, eu busco no meu negócio de representação hoje olhar para quem é o meu cliente principal, o meu foco, meu cliente primário, que é a representada. Quais são os valores dela? O que ela quer? O que ela está falando para o mercado? Eu me identifico com ela? Por exemplo, eu me identifico com a Creora. A Creora é técnica, se preocupa com o cliente, desenvolve o produto e veio se estabelecer na casa do mercado têxtil porque ela quer estar próxima ao cliente. Cara, tem tudo a ver com o meu negócio. Ela hoje provém uma solução mais econômica na produção do produto, na entrega do produto dela, ajuda no crescimento, garante o abastecimento. Cara, é tudo que eu preciso oferecer para o meu cliente. Quando eu volto a dizer ali atrás, eu quero, estando na área comercial, olhar para a necessidade do cliente, facilitar a vida dele para que a solução aconteça e ele tenha mais resultado, na hora de escolher a minha representada, eu tenho que buscar exatamente quem possa representar esse valor. E aí, essa empresa que está lá, quando me escolher, ela tem que olhar para a minha empresa e ver, esse cara é capaz de levar a minha mensagem para o meu cliente? Porque, na verdade, aquele cliente secundário, que é o cliente final, ele é meu e dele. Ele não é do meu escritório. Eu estou trabalhando para aquele cara. Então, eu também quero pertencer àquele negócio. E hoje eu vejo até na área comercial, muitas empresas, ela vai lá, bota, você quer meu moçoar? Tá aqui, ó, vai lá vender. Aí tem um impacto gigante, né, que você está trazendo para nós, né, que é a questão da integração, né, desse escritório com a empresa, desse escritório com o cliente, né? Na verdade, você vive dentro da casa do cliente, né? Os dilemas da gestão comercial hoje, o cara tem que pensar em conflito de canal, omnicanalidade, uma série de aspectos para poder atingir os diversos públicos que a empresa dele tem que atingir. O cara da geração Baby Boomer, do cara da Millennial, do Z, do Y, do MH, JX e de todas que virão. Então, assim, o escritório de representação ele pode ter a sua função, mas ele precisa do suporte da fábrica e ele não pode se sentir ameaçado pela fábrica e nem a fábrica se sentir ameaçada por ele, porque ele dominou o cliente é dele. Não, eu não concordo com isso. Talvez outros representantes vão ouvir eu falando isso e vão ficar com raiva, mas eu não concordo, cara. Você trabalha para a representada, você leva a mensagem deles, você tem que aproximar eles lá. E quando vai chegar a promoção de vendas, o suporte, os auxílios que a fábrica vai te dar, você tem que aproveitar, porque você tem que ser uma máquina de venda, você vai ter que gerar
ter um operacional, vai ter que ter um caminho, alguém fazendo a tua assistência, e você vai ter que estar lá na ponta vendendo, que é o teu trabalho. Se a fábrica te der suporte com a história dela, com o branding dela, cara, aproveite. Ele tá te dando toda a ferramenta que você precisa para fazer o quê? Qual o trabalho? Vender. É assim que você vai buscar mais resultado. Ter performance. Representante comercial, quantos deles avaliam os números, cara? Quanto você sabe de conversão, quanto não converteu, por que não converteu, quanto você conhece realmente o teu cliente, qual o perfil do teu cliente, quais perfis você tem de clientes dentro do teu escritório. São diversas coisas que hoje um representante comercial tem que ser um escritório como uma empresa, ele tem que ser autogerido. Mas ele tem que ter, olha, este é o meu cliente, eu tenho que levar a mensagem desse cara para o cliente dele, que é meu também. Ah, mas eu faço isso para 2, 3 caras. Na minha opinião, se o cara é concorrente, eu já não faço. É a minha opinião. Uhum. Então, assim, ó, eu não posso vender elastano para 2 fábricas. Eu vou vender para Creora, cara. Cara, aquele produto é meu, a fábrica é minha, eu sou dono daquele negócio. Que incrível, né, Alex? Você tá entendendo? Aquilo tá dentro de mim. Eu quero sair falando. Eu amo falar. A paixão ela transcende, né? Eu ouvindo um podcast, eu não me lembro qual foi o interlocutor, ele falou uma coisa assim, ó, só tem uma coisa que você não ensina pro vendedor, é fome. O vendedor tem que ter fome, ele tem que estar com garra para pegar. Cara, eu sei que eu tenho um baita produto, tenho todas as condições que a empresa me deu. Cara, eu vou vender isso porque eu sei que eu não vou errar. Então assim, Alex, dá um conselho pro vendedor. Cara, conheça o produto. Saiba tudo do teu produto. Porque só sabendo tudo do teu produto, quando você souber tudo do teu cliente, você vai dar a solução para ele. Uau. Porque se você não sabe o que você vai vender, daí você não sabe para quem você vai vender. Tá bom, mas agora eu já sei o que eu tenho para vender. Beleza, agora vamos procurar entender a dor dos meus clientes. Aí você sabe das soluções, porque você conhece as soluções que você tem. Se você não sabe, não tem como vender. Que incrível, né, Alex? Olha só. A gente, olhando para o relógio, a gente não percebe o tempo passar. Eu nem sei quanto tempo foi, espero que tenha sido legal. Cara, que incrível, né? Eu me inspira, né? Porque eu sou super fã já seu, né? E eu acho que a mensagem que você traz para todos nós realmente nos faz pensar, né? Nos faz refletir, nos faz ter um novo olhar, né? Para toda essa dinâmica de mercado, para essa questão de comportamento, para essa questão do conhecimento técnico, do entendimento, né? E da importância realmente do relacionamento dentro das empresas, o relacionamento para com os profissionais. Incrível, que história incrível, né? Compartilhe essa história com os seus amigos, porque realmente é uma história incrível do Alex, da construção da Terra Têxtil e todo esse movimento onde o Alex está inserido, né? Que promove aí uma evolução contínua, né? Obrigado, Gerson, por ter escutado a minha história. Espero que você tenha gostado, assim como eu espero que você que está aí tenha gostado. A gente está se engajando num novo projeto juntos, porque a gente quer transmitir ideias e insights para que você possa se inspirar. Espero que a minha história tenha te inspirado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Ajudem a gente a construir esse podcast com ideias suas, dúvidas suas, para a gente responder também, né? E já, né, Alex, convidar para o próximo episódio, onde será tratado brand, marca, né? Sim. Posicionamento, né? Já fique atento, já marque... Vai spoiler aí. Vai ter momento assim... spoiler. Momento spoiler, né? Então, uma gratidão muito grande, né, Alex? De estarmos juntos e até o próximo encontro.
Obrigado, Gerson. Abraço para vocês. Valeu. Valeu, cara. Foi bom? Porra, que história, cara.